O tema de hoje, a pérola de hoje é agilidade mental na apuração do DRE, do demonstrativo de resultado da tua farmácia ou da tua rede, pequena rede. Quando eu falo em agilidade mental, eu estou dizendo o seguinte: é importante que você tenha o DRE na cabeça, que você conheça cada um dos elementos do demonstrativo de resultado e mais ou menos, aproximadamente, o que fazer para mudar os números, né? Todo mundo tem número hoje, mas a grande questão é o que fazer para melhorar os números quando eles não são satisfatórios, quando eles não te dão um bom resultado. Então, quando eu falo em agilidade mental, significa o seguinte: primeiro, você tem que ter o DRE na cabeça, os ingredientes todos deles, né? Então começa com o faturamento, sempre faturamento líquido. Então, se o sujeito fatura R$200 mil, mas se ele dá 10% de desconto, a expectativa é que 20 mil não vão entrar, né? Vão entrar só 180 mil, se tudo correr bem, né? Porque esses 20 mil ele dá de desconto. Então, começa com o faturamento líquido. Depois, agora vamos ver as grandes saídas. Nós temos duas grandes saídas no DRE. A primeira grande saída, CMV, custo da mercadoria vendida, é a parte de fornecedores, por exemplo, né? Mas não é a parcela que você compra no mês, é o custo da mercadoria que foi vendida. Então eu tenho um filme lá no meu site que eu explico muito bem isso, muito bem, e está lá para quem quiser ver. Muito bem, aí o CMV é custo da mercadoria vendida. Considere o seguinte: CMV, se tiver 70% está muito contaminado por prescrição, muito contaminado. Se tiver 75%, 80%, aí é muita prescrição com desconto alto na prescrição. Aí é uma situação crítica, porque na prescrição você já tem margem baixa, e ainda se você dá desconto alto na prescrição, tem grande chance de não conseguir recuperar, né? Se não fizer uma reversão, tem grande chance. Mas vamos continuar na análise dos números, tá? Mas CMV pode ser mais ou menos 70, mas ele pode vir para 50, né? Então, baixar o CMV é uma coisa muito importante. Agora grave um detalhe importante: CMV, faturamento menos CMV dá margem. Faturamento menos CMV é igual a margem bruta ou lucro bruto. Muito importante, essa margem bruta ou lucro bruto, é daí que vão sair as despesa geral, né? Despesa geral, água, luz, telefone, funcionário, tudo, com encargos, aluguel, tudo. Às vezes a loja é dele, ele não coloca lá o Prolabore, tem que colocar isso tudo. Às vezes o prédio é dele, mas o prédio é meu, então coloca lá, porque se o prédio é teu, se você não tivesse farmácia, você iria alugar. Então são informações importantes. Despesa total, né? Então vamos reprisar de novo: faturamento menos CMV é igual a lucro bruto ou margem bruta. É dessa margem que sai a despesa. Agora, margem menos despesa geral, despesa total, aí nós temos o resultado líquido na última linha, que é quanto em tese deve sobrar para você, né? Vamos analisar assim por enquanto. Depois é uma outra história, que é fluxo de caixa, que daí é um outro filme que a gente vai fazer uma outra hora, tá bom? Então agora vamos fazer um pouquinho de análise aqui. No caso do faturamento, por exemplo, a maioria acompanha faturamento e precisa do faturamento. Primeira grande pérola, é uma preciosidade que eu vou falar aqui agora. Faturamento líquido que você tem, divida ele em duas etapas: quantidade de cupons, quantidade de tickets e ticket médio. Quando você multiplica a quantidade de cupons, quantidade de tickets, pelo ticket médio, você tem o faturamento líquido da loja. Por que essa separação é preciosa? Essa separação é muito importante porque quando você tem, você precisa de mais clientes, é um desafio de marketing. Aí você já começa a diagnosticar o teu faturamento, né? Então, trazer mais clientes é um desafio de marketing. Você vai ter que comunicar melhor o que você tem, você vai ter que estudar melhor como fazer a comunicação com os clientes. Aí a gente depois orienta isso. É um outro filme, né? Comunicação com os clientes é sempre em 3 níveis: área de influência primária da loja, para quem passa em frente da loja e dentro da loja. E as comunicações são diferentes. Depois a gente faz um outro filme só sobre isso.
Muito bem, faturamento tem a ver com comunicação. Vamos voltar aqui um pouquinho. Comunicação com os clientes. Ticket médio. Ticket médio tem a ver com o aproveitamento que você tem sobre cada cliente que entra na loja. Então, por exemplo, essa semana eu fiz uma simulação onde a loja tinha uma quantidade de clientes alta, quase 9 mil clientes por mês. Boa, né? Uma boa quantidade de clientes, mas o ticket médio era R$18. Então ele tem quantidade de clientes que visita ele sempre, mas quando chega na loja, o aproveitamento é péssimo. Olha, ticket médio de R$18 é quase como nem olhar na cara do cliente, né? Não conversa, não interage. O funcionário não sabe o que fazer com o cliente que está diante dele. O funcionário não foi treinado, não tem repertório, ele não sabe como proceder. Então ele escuta o que o cliente pede. Com uma mão ele entrega o produto, com a outra ele aponta para o caixa. Só falta dizer, homem de Deus, mulher de Deus, só falta dizer, vaza! Então, ticket médio muito baixo. Ele tem clientes. Agora, olha que legal. Eu separei o faturamento em quantidade de cupons e ticket médio. Bom, aí já começa a análise, né? Então, no ticket médio muito baixo, eu estou avaliando a questão do atendimento, do aproveitamento, se tem venda agregada, se não tem venda agregada. Na quantidade de tickets, aí eu preciso fazer um trabalho bom de comunicação, é um trabalho de marketing e tal. Tem cliente que quando começa o trabalho com a gente, ele quer logo trazer clientes. Eu digo, mas homem de Deus, você está com a casa toda desarrumada, o teu funcionário não sabe o que fazer quando o cliente vem, aí você quer fazer grandes campanhas para trazer cliente, para fazer esse serviço fraco. Isso não é um Smart PDV, não é um PDV Smart. Anota aí, faça inscrição no nosso canal, porque nós vamos colocar muitas pérolas, muitas informações preciosas. O tema do Smart PDV é um tema para um outro filme, a gente vai fazer mais adiante. Muito bem, separamos o faturamento em quantidade de cupons e também ticket médio. E aí depois começam as análises, né? Se você não estiver satisfeito, aí começa um trabalho para você reverter por que, a causa, o que está acontecendo, o que está faltando. Muito bem, agora CMV, se for 70% muito contaminado por prescrição, na medida que ele vai, se ele subir, aí já é loja crítica, né? Porque CMV mais margem sempre dá igual a 100. Se o teu CMV é 70, então a tua margem bruta, ou lucro bruto, é 30. Se o teu CMV é 80, tua margem bruta ou lucro bruto é 20, mas é dessa margem que vai sair a despesa. E aí, se você tiver 25% de despesa, mais margem só de 20, você vai ter 5% de resultado líquido negativo. Essa é a agilidade mental que eu me refiro, né? Então, o CMV, a gente tem o prazer de dizer, eu tenho testemunho de vários clientes que conseguem baixar 3, 4, 5, 6, até 8 pontos no CMV de um mês para o outro. É uma coisa inédita, mas isso, aí outra hora a gente explica melhor a quantidade de pesquisa, estudo que a gente fez para ser muito assertivo, para derrubar a CMV, para aumentar ticket. Tem método, tem solução para tudo isso. Mas muito bem, o CMV que às vezes pode estar a 70, ele pode ir, se ele ir a 80, aí você já está numa situação muito crítica, né? O CMV de 70 já está muito contaminado por produto com margem baixa. CMV acima de 70, aí a situação vai ficando crítica e ele vai atrás de mais faturamento. Tem um outro filme aqui que você tem que assistir, que é Como Aumentar o Faturamento Sem Colocar Sua Empresa em Risco. É muito importante porque tem a questão das armadilhas e tal. Muito bem, CMV é um dos ingredientes que a maioria das farmácias no Brasil não tem domínio, não sabe direito como trabalhar. Então é um ingrediente muito importante. Imagina, se você tem CMV de 75%, cai para 60%, esses 15 pontos vão direto para o resultado líquido. Então é um negócio muito interessante, né? Muito interessante porque é um trabalho interno que você está fazendo, o concorrente nem sabe disso. Você está trabalhando silenciosamente, curando a tua empresa, e daqui a pouco você vai fazer ações mais agressivas, né? Mas a maioria não entende muito bem disso. Muito bem,
CMV é um componente importante, ele pode variar de 50, tenho clientes meus que têm CMV abaixo de 50. Muito importante isso. Mas tem gente que tem 80, né? Tudo depende da gestão, do mix, de como é que faz o trabalho e assim por diante. Muito bem, despesas. Quando você tem uma despesa de 25% a 30%, está dentro do razoável. 40% está muito alta. Se for 40% a despesa, ô Gilson, mas eu tenho que ter essa quantidade de funcionários pelo tamanho da loja e tal. Não tem nada de errado, o meu aluguel está adequado, está tudo adequado. Não tem nada de errado. Então, você tem faturamento muito baixo, né? Se o faturamento é muito baixo, a questão do ponto, por exemplo, é muito importante. Então, quando a despesa está pesando muito e não tem nada de errado, o aluguel não está absurdo, não tem muita gente, é o faturamento que está muito baixo. Aí você começa a fazer as análises, né? Mas 25 a 30 está bacana. Se você tiver, já encontrei, por exemplo, faço uma simulação lá com o proprietário e despesa de 18%. Aconteceu muitas vezes isso, né? 18%, 19%. Aí eu já desconfio que pode ter fila. Desconfio que pode ter fila, né? Aí começa a investigar e tal, mas será? Eu digo, olha, pode ser que tenha fila, aí vai conversando e tal, realmente tem e tal. Muito importante o que eu estou falando aqui agora, porque a despesa está muito baixa, né? E às vezes, o gerente não se dá conta disso, ou o gerente fraco, os funcionários não querem contratar mais alguém para não dividir comissão. É muito interessante isso. Houve um caso assim que eu nunca esqueci, gerente fraca, os funcionários convenciam ela a não botar mais gente, e a despesa estava dando muito baixa. Eu falei para o proprietário assim, nós estamos perdendo gente aqui, perdendo faturamento e tal. Colocamos rompemos aquele ciclo, colocamos uma pessoa, eram 3 funcionários, depois nós estávamos com 5 funcionários, o faturamento decolou e a empresa começou a fazer um atendimento melhor, mais qualificado e assim por diante. Os números do DRE, eles falam, né? Claro que você tem que ter um ouvido apurado, você tem que ter um pouco de sensibilidade, um pouco de conhecimento para interpretar esses números, mas eles falam. E quando você olha esses números ao longo de um período, né? Aí você já não tem mais uma foto, você tem mais um filme que retrata o desempenho da tua loja. Então essa agilidade mental que a gente fala, isso significa o seguinte: você conhecer os números, saber as implicações deles, e até quando você for buscar ajuda, você vai ter mais argumento para conversar com o teu consultor, com o teu mentor, com o teu orientador e assim por diante. Mas olha só, tudo isso para fazer com que o resultado na última linha, que ele aconteça. Eu tenho um respeito gigante pelo resultado. A maioria das farmácias brasileiras, o proprietário, o gerente, não é educado para resultado. Ele se ocupa, ele trabalha muito, mas não é um trabalho assim focado no resultado, olhando o resultado. Faz as ações e vê a implicação no resultado. Por que eu digo isso? Cansei de ver lojas maravilhosas, bonitas, lindas e quebradas, né? Fazia tudo certo, mas não tinha resultado. Então a loja dava prejuízo. A loja não conseguia, não era uma loja sustentável. Então a nossa recomendação, o proprietário tem que fazer isso todo mês. E depois, quando começa o monitoramento, todo dia monitorar, acompanhar. É como se fosse o acompanhamento da saúde física da pessoa. E existe a saúde física, financeira da farmácia, né? Agilidade no DRE, acho que deu uma contribuição bacana aqui. Se inscreva no nosso canal. Se você quiser, entra no nosso site www.gilsoncoelho.com.br e lá no site você manda um e-mail, alguma coisa, peça pra gente: ô Gilson, eu quero a figura do DRE. A gente desenhou uma figura e aí é lúdico, aí você consegue entender muito bem a questão do faturamento, CMV, margem, despesa, resultado líquido. É uma figura muito ilustrativa. Eu mando para você de graça essa figura. E é muito interessante porque você consegue compreender rapidamente, tá bom? Antes de encerrar, lá no site, se você quiser, aproveita, faz uma simulação de como é que está a tua loja. Com essa agilidade mental que eu acabei de explicar aqui, às vezes estou conversando com um cliente, se eu estiver na frente do computador, eu estou falando com ele, já estou alimentando uma planilha. Em 5, 10 minutos eu mando para ele
uma imagem que diz como está e como pode ficar em um ano, daqui a um ano ou daqui a 6 meses, né? Em detalhes, como está, qual é o ponto de equilíbrio hoje, o que pode ser feito para reverter o resultado em curtíssimo espaço de tempo, qual é o novo ponto de equilíbrio, que resultado que vai ter hoje, que resultado vai ter daqui a 6 meses ou daqui a um ano, e é muito significativo isso, né? A gente fez isso, colocou isso lá no site, porque é gigantesca a quantidade de pessoas que tem prejuízo, mas não sabe. Então, às vezes, ele não tem noção de que está sangrando no prejuízo todo mês. Se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe nosso trabalho, porque a ideia é que quase todo dia, toda semana, a gente publique outras pérolas muito parecidas com essa que eu acabei de mostrar agora, para que você vá ficando cada vez mais expert, dono do seu negócio, conhecedor do seu negócio, mas conhecedor em profundidade. Grande abraço!